Fala comigo, galera da internet, tudo bem por aí? Você não me conhece? Pois é, mas eu te conheço, tá? Um abraço, eu sou o Marcelo Santos, estamos começando esse projeto que é para valorizar as pessoas do nosso município. A gente vai conversar com autoridades, personalidades, população em geral, né? Pessoas do dia a dia, enfim. E para estrear com a gente num mês tão especial, nada melhor que a gente trazer uma pessoa que tem uma história muito incrível com a nossa cidade. Recebemos aqui, com muita alegria, ela, a nossa querida eterna professora Rosimar Batatinha. Tudo bem, minha querida? Boa noite, Marcelo, tudo bem? Fico muito grata por estar aqui participando do podcast e é só gratidão mesmo que eu tenho para te dizer e ainda mais, né, começar esse projeto, iniciar esse projeto no mês das mulheres. Muito obrigada pelo convite, muita gratidão. Professora, primeiro falar o porquê do Batatinha, né? Para falar de Batatinha, vamos dizer aí que é um apelido. Hoje a gente não pode nem apelidar as pessoas mais, né? Dependendo do jeito da situação, vira bullying, né? Então, assim, mas vamos pegar aí da sua história. A gente estava conversando aqui e teve um momento na sua vida de receptividade aqui na cidade, né? E aquele momento que você chega e que às vezes tudo, né? Tudo depende de você, mas sempre vem agregando as pessoas. Uma pessoa chega aqui, outra ali, de repente você tem uma história, tem família e tem a Batatinha aí que a gente vai falar mais desse seu histórico, mas a gente gostaria de saber um pouco sobre essa questão da Batatinha. O porquê Batatinha? Batatinha foi um apelido por causa de um joguinho que eu fiz em sala de aula. Batata quente, cada aluno respondia uma pergunta. E aí, por causa desse jogo, na época eu deveria ter feito em várias salas, né? E aí os alunos começaram, Batatinha, e eu sempre acolhi esse apelido, né? Hoje a gente sabe que existe muito em cima disso, apelido que gera bullying, as pessoas não gostam, mas eu, pelo contrário, eu sempre acolhi como um apelido carinhoso. É uma maneira que os alunos expressaram, né? Através desse apelido, o carinho que eles tinham por mim. E aí uns falam, professora, foi eu que coloquei o apelido, o professor Antônio Carlos falou que foi ele, mas eu sei que assim, surgiu dentro da escola por causa de um jogo, onde cada aluno passava um papelzinho, tipo um estojo, e eu falava, batata quente, 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 parou. Quando parasse, o aluno teria que responder uma pergunta referente ao conteúdo que a gente estava estudando. Olha que sobre apelido eu tenho também alguns apelidos aí, né? Só que eu não ligo muito não. Até hoje, de infância, o pessoal acaba chegando, tem uns que chamam eu de negão, acredita? Eu antigamente eu era conhecido ali, principalmente no âmbito da família, né? Ô negão, tá bom? Eu não ligo muito não, assim, sabe? Um outro apelido era Cello, época de escola também. Aliás, gente, eu estudei com a professora Batatinha, viu? Eu nem lembro que época que era, mas eu lembro que era uma aula, né, muito divertida, diferente, com amor. Então eu gostaria que a senhora falasse um pouco também essa sua ligação com o lecionar, ensinar, poder mostrar para as pessoas que educação é o futuro. Conta um pouco mais sobre isso. Marcelo, educação, a primeira palavra que a gente coloca sempre em educação é o amor, né? O amor, ele é tudo. E ele é tudo na nossa vida, ele é tudo na nossa família, ele é tudo no nosso trabalho. E desde quando eu cheguei aqui em Inocência, sempre fui acolhida, né, com muito amor. Eu comecei a dar aula na escola, acho que... Assim, não eu tenho certeza. Deus tem planos para a vida da gente, né? E os planos que Ele tem para a nossa vida são perfeitos. Inclusive, semana passada, eu achei uma foto antiga minha, né? Quando eu cheguei aqui em Inocência, e no Dia da Mulher fazia exatamente 32 anos que eu comecei a dar aula aqui. E eu até postei essa foto na internet, muitos comentaram dizendo, né, entendendo que eu já tinha aposentado. Mas eu não sabia. No dia 9 eu fui pra escola e como assim, um sonho que eu tinha, sempre falava pro Cláudio que eu queria aposentar dando aula. E no dia 9 ele me ligou em sala de aula, o telefone tocou, eu fiquei até assim, não sabia se eu atendia ou não, mas era ele, né, diretor, atendi, ele falou, o que você tá fazendo aí?
E aí eu já comecei a chorar, né? E ele falou, peraí um pouquinho. E aí ele leu o Diário Oficial, confere a professora Rosimar, aposentadoria, tal. Então, Deus é perfeito. Ele esperou eu fazer os 32 anos e no outro dia ele me dá esse presente. Eu queria muito, sim, aposentar, porque 32 anos não é poucos dias, né? Mas é um sonho. Eu acho assim, agora a minha vida deu um novo ciclo, uma nova etapa. Mas eu tenho no coração a certeza de que eu fiz um projeto que Deus tinha para mim. E eu concluí esse projeto com muita dedicação, com muito amor. A gente tem falhas, sim. Nós somos seres humanos. Mas eu sempre, igual eu falei, desde da minha primeira aula até a última aula, foi com muito empenho, com muito amor, com muito capricho, com muita dedicação aos meus alunos. Em relação ao apelido, voltando um pouquinho, o Julimar da Calha, sabe o Julimar? É o famoso Marim da Calha, né? Ele fala também que ele que me deu o apelido. Eu lembro bem dele nessa aula, por isso, mas faz tantos anos, né? E esse apelido surgiu aqui mesmo, Inocência? Inocência, né? Dentro da sala de aula. Legal. E aí começou, assim, eu não achei ruim. E aí eu mesmo me intitulava. Nós fizemos uma cavalgada, não lembro que ano que foi, que os alunos, na festa do peão, a cavalgada da professora Rose Batatinha. E nas redes sociais, eu mesmo me coloco assim, sabe? O nome, onde eu vou. O meu e-mail é Prof. Rose Batatinha. Então, bacana. Veio para ficar. Bom, e para chegar, né, nessa questão aí da aposentadoria, de lá para cá, como a senhora destacou, um longo caminho, né? Caminhos de altos e baixos, sim, de felicidade, frustração, enfim. E durante esse percurso tem as pessoas que ajudam, né? As pessoas, sim, que colaboram. Sim. Quais foram fundamentais, assim? Família, amigos, pessoas, sim, da sociedade? Pode destacar pra gente, assim? Marcelo, eu sempre morei em Aparecida Taboado, né? Fui criada lá, nasci em Santa Fé do Sul, mas minha mãe só foi lá pra mim nascer e já voltei. Meu pai é uma pessoa muito humilde, minha mãe também, né? Quando eu cheguei aqui em Inocência... Tá emocionada, gente. Ó, é uma história, né, gente? Não é fácil, não. Eu fui fazer faculdade, mas eu fico grata, assim, porque meu pai insistiu muito, né? A gente foi criada numa vida muito simples, muito humilde. E meu pai se esforçou muito para pagar a minha faculdade, né? Eu conto essa história para meus alunos com orgulho, já contei várias vezes. E eu sempre entendi assim, que como ele se esforçou muito para eu estudar, para eu ter a minha profissão, eu entendi que era uma missão mesmo e que eu tinha que ir em gratidão a ele, porque eu perdi meu pai muito cedo. Eu vim para Inocência em 1991. Em novembro de 1991, eu descobri que meu pai tinha um câncer, né? E já estava no estágio bem avançado, e ele veio a falecer dia 25 de março de 1992. Eu tinha 21 anos quando eu perdi meu pai. Então, para mim, foi uma perca, assim, irreparável, sabe? Eu não conseguia entender. Às vezes, nesses momentos, como a minha fé, às vezes a gente não é tão, né? Uma fé tão sustentada. E eu me entendi, assim, por que meu pai faleceu e me deixou tão nova? Meu pai não conheceu... Ele conheceu o meu esposo, ele conheceu o Jaimilson, sim, que na época a gente começou a namorar, o Jaimilson foi lá, mas foi muito pouco conversa, muito pouco tempo, mas ele não conheceu os meus filhos, né? Mas enfim, Marcelo, e toda a vida meu pai me ensinou que a gente precisa ser honesto, uma pessoa honesta e humilde. Eu falo assim que meu pai, Marcelo, foi um homem que ele veio me ensinar, ele veio ensinar os meus filhos que nem o conheceram e vão ensinar os meus netos. Porque o meu pai, ele era um homem... Pode chegar em Aparecida Taboado e perguntar para qualquer pessoa lá, porque a minha família do paterna é de lá, a minha família materna é daqui de Inocência. E meu pai toda a vida foi um homem muito honesto. Meu pai cuidava das pessoas na rua, mendigos. Meu pai levava no posto, a gente morava num posto ao lado de um posto de gasolina. Ele levava para tomar banho, ele arrumava roupa, ele arrumava comida. Ele cuidava das pessoas na rua. O canteiro da avenida, lá em Aparecida Taboado, quando a gente morava, porque a gente tinha um bar, meu pai tinha um bar, e a gente morava no fundo. Era um ponto de ônibus.
rodoviária, depois que fez aquela rodoviária nova no início da cidade, que aí o ônibus não parava lá mais, mas quando a rodoviária era embaixo, lá embaixo, o ônibus pegava o pessoal na rodoviária, passava no bar do meu pai e pegava para quem ia para Naíba. Então, Marcelo, toda a vida eu cresci vendo meu pai ajudar as pessoas, eu cresci vendo meu pai ser um marido exemplar. Eu falo para você com todo orgulho, eu não sei o que é briga de pai e mãe. Eu nunca vi o meu pai falando alto com a minha mãe. Eu nunca vi uma briga, uma discussão dentro de casa. Eu tenho até um post no meu Instagram que fala que meu pai não tomava café, mas ele fez café durante 25 anos para minha mãe. Então meu pai me ensinou o amor, entendeu? O amor. Ele foi um homem íntegro, ele foi um homem, por isso que eu falo para você que ele ensinou os meus filhos, porque hoje eu passo isso para eles e vai ensinar os meus netos. Ele viveu pouco tempo, eu tinha 21 anos, ia fazer 22 anos quando ele faleceu. Ele teve um câncer, esse câncer espalhou no corpo. E aí ele teve muita metástase, enfim, do dia que descobriu, ele teve um tratamento de 4 meses e 16 dias. Então, Marcelo, mas aí a minha mãe foi o meu sustento, né? E a minha mãe, quando eu terminei a minha faculdade, que meu tio que não morava, mas ele vinha muito aqui em Inocência, as pessoas mais antigas devem conhecer o tio Dodô, ele vendia gado aqui, e aí ele era muito amigo do pessoal do Ponte Nova. E aí, ele conversando com o Dioclésio de Paula, ele falou, né, de mim, e aí, de prontidão, o Dioclésio procurou a professora Laura, que era diretora da escola na época, e ela pediu para mim vir aqui. Eu lembro como se fosse hoje. Eu cheguei em frente à casa dela, ela achou até que era minha mãe, que seria a professora, porque eu era toda a vida eu fui pequenininha, mas eu era muito magrinha, muito miudinha, muito novinha, né? Eu comecei a trabalhar com 21 anos, né? Eu terminei minha faculdade muito nova. Enfim, e aí a Laura abriu as portas da escola para mim e eu comecei com todo empenho, com toda dedicação, e se passaram 32 anos e dia 8 de março completou essa data e no dia 9 eu aposentei. Justo é gratidão demais. No Dia Internacional da Mulher, no mês da mulher, e o nosso programa estreando com tanta emoção, né? Nosso programa na internet, sei lá o que o pessoal pode chamar aí, viu, gente? Nosso programinha aqui, né? Enfim, a ideia é trazer isso, né? Tem casos e fatos que a gente às vezes não conhece. Você passa pela pessoa, conhece a pessoa há anos, mas você não tem a essência daquela pessoa. E olha que bonito que você falou como era o seu pai, né? Que hoje você encontrar uma família para viver isso que você viveu, raramente você encontra, viu? Não é? Marcelo, assim, sabe? Eu falo que Deus, ele tem um amor tão grande por cada um de nós, tão grande, tão imenso, e a gente precisa acreditar nesse amor, sabe? Eu já passei muitas situações difíceis na minha vida, né? Já me decepcionei, já sofri, já chorei, mas eu sempre acreditei assim, que Deus tinha um projeto. Né? Eu quero agradecer imensamente todas as pessoas que me acolheram. Na época, eu fui morar com a minha prima, a Romy, aí depois eu fui morar com a professora Ilza, a gente dividiu casa. Enfim, se eu for listar aqui, são inúmeras pessoas, né? Então eu não quero cometer o erro de esquecer de ninguém. Mas eu falo pra você com toda certeza, Marcelo, eu fui acolhida como uma cidadã inocentiense. Que bacana, viu? É de arrepiar, viu, gente? Legal mesmo. A minha família, da minha mãe, ela é daqui. Minha mãe morava aqui, nasceu aqui perto do São Pedro, numa fazenda. Ela tinha 14 anos, meu avô vendeu as terras que tinha e foi embora para Aparecido Taboado. Mas a minha família, essa rua aqui da minha casa, ó, que passa pela janela da minha casa, ela chama Emílio José da Costa. Ela tem o nome do meu bisavô. Bacana. Né? Ele ajudou a fundar a Inocência. E já a família do meu pai, Rodrigues de Almeida, mas é de Aparecido Taboado. Bom, tá aí, né? A professora Rosimar
popular Batatinha, com a gente aqui nessa estreia do Você na Web, nosso primeiro programinha na net aí. Ela falou, emocionou até, eu sou difícil emocionar, viu, professora? Minha mulher sabe que é difícil eu chorar, né? Mas a senhora fala a verdade, né? Bom, vamos falar agora sobre família, né? Que família, pai, mãe. Vamos falar de família de casa, filhos, marido, como surgiu aí esse seu relacionamento. A senhora já até falou, né, quando conheceu o Jaimilson e tal. Como foi essa ideia aí da paquera, do namoro, do casal e depois os filhos? Fala aí. Eu conheci o Jaimilson porque eu saía da casa da minha prima, ia pra escola e ali na avenida tinha um bar, que hoje é o Kelly Team, mas antigamente falava Bar do Trevinho, né? E aí sempre que eu ia pra escola ele tava parado. Por acaso ele me viu, né? E ele descobriu que eu morava na Home e ele ficava parado ali me esperando eu passar. Aí ele começou, na época não tinha celular, não tinha telefone, né? E ele mandava através de uma amiga recados pra mim. E aí eu estava dando aula, de repente chegava um ursinho. Aí eu tava em casa, de repente chegava um chocolate. Galanteador, né? Sim. De repente eu tava em casa e chegava alguém falando, professora, você viu na edição do jornal, tinha um jornal Bolsão. Isso. Aqui. Ainda tem, né? Circula até hoje ainda. Circula aí o jornal. Então, e ele hoje é online também, o jornal. Ele escrevia um poema, a professorinha, e enfim. Aí, um dia eu lembro, isso nunca vou esquecer. Eu saí daqui, porque sempre eu ia ver meus pais em Aparecida, eu ia no ônibus, né? De manhã, sábado, e voltava no ônibus da meia-noite. Aí eu saí daqui, quando eu cheguei em Aparecida da Boado, meu pai era vivo ainda. Foi bem no início do namoro. Meu pai estava sentado em frente à minha casa, no bar da minha casa tinha uns banquinhos, 3 banquinhos. Ele estava sentado com um buquê de flor enorme, um urso enorme, eu tenho urso até hoje. Ele ligou lá, não lembro, pagou alguém para ir lá, não me lembro. E a hora que eu cheguei em casa, eu tive essa surpresa lá. Então, eu falo assim, que foi uma história muito linda, né? Eu casei aqui em Inocência, eu não fui nem a Aparecida Boado para casar. Então eu falo assim que valeu muito a pena, apesar que a vida da gente não é fácil, né? A gente enfrenta muitas dificuldades, mas sempre, igual eu falei para você, eu assumi o projeto de ser professora com gratidão e sempre dei o meu melhor. Não sou perfeita, longe disso. Sei que eu tive muitas falhas, mas com o tempo eu fui aprendendo. E o projeto de ser mãe, esposa, filha, eu também aprendi com o tempo. Sabe? Deus vai capacitando no dia a dia. Vai capacitando. Né? E eu falo assim, que é uma missão, né? É uma missão. Eu entendo como uma missão. E eu sempre digo sim, eu nunca vou contra a vontade de Deus. Mesmo que às vezes a gente passe por tantas provações, por tantas, né, percas, por tantas caídas, mas eu sempre entendi que eu precisava lutar pela minha família, pelos meus filhos. Hoje eu tenho 2 filhos que, graças a Deus, são orgulho para mim, né? O José Manuel é um menino muito esforçado, muito trabalhador, exemplar, né? Exemplar, isso. Faz faculdade já, também, né? A Jamile também muito estudiosa, nem muito se esforçada. fala também, né? Então, uma dupla, vamos dizer, uma dupla perfeita. Uma dupla perfeita. Às vezes a gente fica assim, meu Deus, eu sou muito grata, Marcelo. Que bom, né? E assim, o que eu queria falar também é a família do Jaimilson. Sim. Né? Que é muito importante, né? É muito importante. E a minha sogra, Marcelo, ela foi pra mim uma mãe, uma irmã, uma amiga. Ela foi, assim, um dia ela falou pra mim, Rose, nunca vou esquecer isso. Ela pegou no meu queixo assim, segurou o meu queixo e falou assim, Rose, eu te amo tanto, tanto, que você pra mim é tudo. Você não saiu da minha barriga, mas é como se fosse. Então, esse processo também, Marcelo, eu entendo que foi uma missão que Deus me deu. Eu tipo assim, eu ficava sempre com ela, acompanhava em médico. Vocês conviviam muito perto ali, era vizinha. Marcelo, eu vou te falar a verdade, assim, foram
28 anos de convivência, eu acho. 25 anos, não me lembro certinho. Mas foram 25 anos de amor. Eu nunca briguei com ela, eu nunca discuti. Eu nunca, assim, às vezes eu tava cansada, era muita coisa, era escola, às vezes eu deixava de ir lá, por exemplo, mas logo ela já ligava. Então, eu falo que foi um relacionamento muito íntimo. Uma coisa muito próxima. E eu guardo, assim, ela e a lembrança dela no meu coração sempre. Sempre. E são ótimas lembranças. Na verdade lembranças. Eu não tenho lembranças. Só coisa boa. Não tenho. Legal. E sempre assim, entendi que a família do meu marido também era minha, né? As irmãs, irmãos, enfim, toda a vida dos meus sobrinhos, de todos eles me chamam de tia Rose e tem uma história linda para contar quando eles eram pequenos dentro da minha casa. Quando eu não tinha filhos, eu fazia por eles o que eu tinha que fazer pelos meus filhos. Então, Marcelo, é tudo assim, é gratidão. Só que é aquela história, você precisa aceitar as caídas. Você precisa aceitar as pedras que são jogadas. Porque só assim Deus vai te dar força e você vai levantar. E cada batalha, cada dificuldade, cada enfrentamento é diante da missão que Ele nos deu. Eu falo sempre isso. Cada um de nós, né, tem uma missão, essa missão que a professora Batatinha recebeu, uma missão que eu tenho certeza que hoje tem muitos frutos, né, que foram colhidos. Eu sou um deles, eu tenho uma honra de falar que eu fui aluno da professora Batatinha e fui muito bem tratado, viu, gente? Bom, saindo dessa parte aí em que, né, o contexto da família, dessa história sua da vinda para a Cidade de Inocência, para a gente estar encerrando até nosso bate-papo, eu quero saber o que pretende no futuro. Como está aí esses primeiros dias da sua aposentadoria? Vamos dizer assim, né? A Batatinha aposentou, viu, gente? Agora é sombra e água fresca. Fala pra mim aí como que vai ser o seu planejamento de agora em diante. Ou não tem que planejar mais nada? Deixa aí conforme Deus planejar. Marcelo, às vezes eu acordo de manhã e parece que a ficha não caiu ainda, né? Tá naquela correria, fazer café, arrumar mesa e tem que ir pra escola, senão chega atrasado. Mas aí eu penso, não tem que ir pra escola mais, né? Então é um sentimento assim, bom, mas às vezes assusta, né? Igual eu vejo não participar mais das reuniões, não tá mais com os alunos, mas enfim, foi concluído, né? E eu tenho que pensar em mim agora, né? E eu acredito assim, por enquanto eu não tenho nenhum projeto, é manter minha rotina mesmo, que eu tenho, né, participado dos grupos na igreja. Aliás, tem participado de muita coisa. Quantas homenagens, hein, professora? Então, aí muitas homenagens, né? Eu tenho também os meus sobrinhos, né, que moram em Campo Grande, a minha irmã, que na verdade precisam de mim também, de uma atenção. Então agora eu posso estar mais disponibilizando para ir para lá, para ajudar eles na tarefa, na escola. Enfim, a minha família é pequena, porque sou eu e minha irmã, né? Só nós duas. E ela tem 2 filhos e eu também 2 filhos. Então é viver pela família, viver pelos meus, né? Cuidar dos meus. E Deus, como Ele teve um projeto para mim até hoje, eu tenho certeza absoluta que Ele terá mais um projeto para mim nos próximos anos, nos próximos dias. Pra gente encerrar esse nosso bate-papo, a tecnologia, ela é boa até certo ponto, né? Sim. Mas depois ela acaba atrapalhando, eu não sei até onde isso vai. Aliás, tá todo mundo querendo saber para onde a gente vai, né? Sim. Como a senhora vê aí essa questão da dificuldade hoje, que muitas vezes o professor, ele vira terapeuta, amigo, pai, enfim, mãe, e cuida do filho, o pai acaba deixando o filho, acha que a escola tem que dar toda a cobertura, dar comida também, até salário, às vezes o pai acha que a escola é obrigada a dar. Enfim, e o professor acaba sendo essa peça fundamental que, independente ali do salário, da remuneração, é mais do que isso, é a questão de ensinar, né? De falar assim, eu quero pessoas boas pro futuro, né? Exatamente. Inclusive, Marcelo, eu fiquei até assim, sabe, emocionada mesmo, porque foram muitas mensagens que eu recebi na internet, no meu privado, e mensagens assim, onde os alunos falavam, professora, a base eu aprendi com você.
né? Coisas aqui na faculdade que eu não tive muita dificuldade porque eu aprendi com você. Isso, Marcelo, não tem dinheiro no mundo que pague. Não tem dinheiro no mundo que pague. Então, é uma gratidão muito grande. Mas por quê? Porque foi feito com amor, com vontade, com ensinar. Saber que eu estava ali para ensinar os meus alunos. Marcelo, as coordenadoras da escola podem até te falar, a direção da escola. Eu levava aluno para minha casa, entendeu? Eu levava aluno, eu tenho histórias, se eu for contar aqui a gente vai passar a noite, mas eu tenho histórias de alunos que eu tenho muita vontade de rever. Situações de abandono mesmo, sabe? Que eram criados por vó. Um dia eu tava em casa e uma vó chegou na porta da minha casa para me agradecer por eu ter levado o filho dela, o neto dela, no caso que era filho, porque ela que criava, para organizar o caderno dele. E ela queria muito me agradecer por isso. Eu tenho uma história linda de uma aluna que a mãe dela teve travando uma luta com câncer e ela não queria mais estudar. Ela sentava na última carteira e lá ela ficava todo o tempo quieta, com a cabeça baixa, ela não participava de nada. E um dia eu cheguei para ela e falei, você vai lá em casa hoje que eu vou te ajudar a te organizar tudo e você vai recomeçar. E eu falo assim, com todo orgulho, eu acho que eu vou até falar o nome dela que ela não vai achar ruim. Ela chama Elinaiane. A mãe dela chama Rose, teve um câncer, acho que ainda faz tratamento. E ela estava totalmente desmotivada. E eu levei ela para minha casa, sentei com ela na minha cozinha. E ali eu ajudei ela a organizar o caderno. E a partir disso, ela se tornou uma outra aluna. Ela só tirava notas boas. O caderno dela era impecável. Era um caderno que todo professor deseja ter, deseja avistar. E aí, eu lembro que na pandemia, as aulas online, ela era uma das alunas que fazia tudo impecavelmente. Então, eu coloquei assim, uma pitadinha de amor sobre a vida dela. E eu tenho certeza que deu frutos. Se você chegar nela e perguntar, ela vai falar. Porque eu tenho certeza que deu frutos. Bacana. Então, é aquela história, é fazer por amor, não é fazer pelo salário. E eu vejo assim, a única coisa que eu quero deixar um recado especial como professora. Pais, mães, cuidem de seus filhos. Não pensa que você pegar e ficar lá olhando a tarefa, assinando o bilhete, é tempo perdido, porque não é. É a recordação que eles vão ter um dia de que eu tive uma mãe e um pai que me acompanhou na escola. Marcelo, o professor que olha, o pai, a mãe que olha o caderno do filho, ele sabe o que está acontecendo. Eu tinha vezes que eu olhava o caderno e sempre eu gostei disso. Eu deixava bilhetes. Se estava tudo certinho, ótimo, parabéns, você é excelente, você é maravilhoso, você é ótimo. Se não estava incompleto, caderno incompleto, colocar em ordem. Às vezes, quando estava muita coisa, eu colocava bilhetes grandes. Senhores pais, peço que tomem as devidas providências. Às vezes eu perdia, entre aspas, eu não sei se eu perdia 2, 3 aulas com isso, mas era a maneira que eu tinha de falar com o pai. E muitas vezes, tanto é que tem até no meu Instagram um bilhete de uma mãe que me retornou. Eu postei para deixar registrado para sempre isso, entendeu? Mas só que eu tive muitos pais que nem assinatura tinham. Então, às vezes, eu contei isso na escola, um dia, acho que até na rádio. Não sei se eu contei, mas essa história é maravilhosa. O pai não tinha tempo de olhar o filho, de cuidar, de conversar. Ele deixava o nozinho no lençol. Ele saía de manhã, deixava o nozinho no lençol. E todos os dias o filho via aquele nozinho. Então, ele via que aquele dia o pai foi lá. É isso que nós precisamos ser para os nossos filhos. Presença, né? Presença. Às vezes o pai não quer perder aquele tempo ajudando na tarefa. Às vezes, não, vai na internet. Hoje, Marcelo, infelizmente, eu falo para você, porque eu saí da escola, nas últimas semanas de aula, eu presenciei isso. Eu tenho alunos que às vezes não sabem separar uma matéria. Ciências é essa matéria. Ele copia o primeiro dia na primeira matéria, o segundo dia ele pula umas 3, vai para outra. Ele não tem noção. A pandemia deixou os nossos alunos, simplesmente houve um avalanche, entendeu? Foi uma derrota para a educação. Foram 2 anos que esses alunos perderam muito. Entendeu? Então nós precisamos recuperar isso. Marcelo, eu tenho alunos que eles não têm noção de que o nome precisa ser escrito com letra maiúscula.
Alunos que na pandemia deviam estar lá no 5º, 6º ano, hoje chegaram no 7º, 8º, estão no 8º ano e não sabem. Então o pai precisa ver, o pai precisa olhar, não é perder tempo, é acompanhar seu filho e falar: eu fui um pai presente. O dia que seu filho estiver no banco de uma faculdade, estiver num escritório de engenharia, estiver numa clínica médica, estiver num consultório odontológico, estiver num escritório de advocacia, onde for, você vai falar assim: eu participei da vida do meu filho. E se você não fez nada, qual que será o seu sentimento? Não é isso? É verdade. Diz tudo, como sempre, né? Mestre nas palavras. Professora, é um prazer imenso, né? Primeiro dizer que ter, né, estudado com a senhora, sido um dos aprendizes aí, né, da Batatinha, e ao mesmo tempo ter compartilhado parte dessa vida sua aí também, né? Que a cidade pequena, todo mundo se conhece, a gente vê a história de todo mundo. Sim. E pra gente encerrar esse bate-papo, eu tenho certeza que a emoção tomou conta, mas tem muita coisa pela frente ainda, né? Tem vários eventos que estarão acontecendo aqui. A senhora não vai deixar de receber homenagens, não, viu? Porque, pela postura, pela grandiosidade. O que você realmente propôs para você aconteceu na sua vida? Sim. Você tá na web, então fala para a web aí o que você vê, né, do futuro, enfim, qual a sua mensagem para quem acompanhou e sempre vai acompanhar a nossa querida Rosimar Batatinha. A mensagem que eu quero deixar, Marcelo, é assim, que a gente precisa ter foco, determinação. Nós precisamos entender que Deus tem um projeto. E aí você precisa dizer sim ao projeto de Deus. Às vezes não é tão maravilhoso como a gente pensa, mas ele tem um projeto para a nossa vida. Ele precisa estar presente na nossa vida, no nosso dia. E nós precisamos entender que quando nós dizemos sim para Deus, ele nos caminha. Isso é ter fé. Ter fé é você colocar o pé e ele colocar o chão. Isso é ter fé, é saber que nós precisamos passar por muitas dificuldades, mas que diante da missão que ele nos deu, nós estamos caminhando. E cada vez que a gente deita, que a gente entristece, que a gente fica fraco, ele nos fortalece e nos coloca de pé ainda mais fortes. É esse o recadinho que eu queria dar. Eu tenho certeza que vai ficar esse registro aí por um bom tempo pra gente falar, né, lá no futuro, ó. A história da Batatinha foi essa aqui, pelo menos um trecho, né? São registros aí. E agradecer pela disponibilidade, parabenizar pelo Dia Internacional da Mulher que passou, mas é o mês das mulheres aí. Muito obrigada. E sendo que todos os dias também é uma grande guerreira. Então, um grande abraço, professora Batatinha! Obrigada. Muito obrigada.